Este aqui é o AYANEO Air, um mini portátil que roda o Windows, tem uma tela OLED Full HD, um processador AMD e mesmo sendo menor que o Nintendo Switch, roda jogos que ele não roda, como por exemplo GTA V, God of War e até mesmo o novo Spider-Man. Realmente esse portátil me deixou muito impressionado e eu acho que vocês vão gostar dele. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e inclusive se quiserem comprar, o link vai estar aí na descrição. Já adianto que pelo que ele capaz, seu preço é muito legal, custa pouco mais que o Nintendo Switch OLED vindo lá de fora. E no final do vídeo eu vou dar uma super dica de como receber sem ser taxado, ou pelo menos diminuindo muito as chances de ser taxado, beleza? Ficou o vídeo um pouco denso, por isso os capítulos estão aqui embaixo e eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo, beleza? Vamos lá. A primeira impressão, quando pegamos o AYANEO Air, é como ele é bem feito. A construção é muito sólida, eu não sinto ele torcendo nem nada. Não tem nenhuma rebarbinha de acabamento e a pegada no geral é muito confortável, o que para um portátil de você ficar horas jogando é algo bem importante. A real, pessoal, é que a AYANEO, a empresa desse carinha, já faz portáteis há algum tempo. Esse daqui não é seu primeiro e o sonho do CEO da empresa é fazer o portátil perfeito. E olha, pela construção, já sabemos que eles estão se empenhando muito. Eles pensaram em pequenos detalhes, como por exemplo um RGB atrás do analog, que dá para você controlar a cor pelo software, e também ele avisa quando a bateria estiver fraca, ficando vermelho. Temos entrada para cartão microSD de fácil acesso aqui embaixo, duas saídas USB-C, uma em cima e outra embaixo para você não ficar limitado na hora de carregar enquanto você joga. E ainda para matar com chave de ouro, temos um leitor de impressões digitais aqui em cima no botão Power. Isso foi uma sacada genial que deixa o produto ainda mais premium. Eu falei que a pegada é muito boa e os controles também são. O D-pad, para quem gosta de jogos 2D ou jogos de luta, vai ser perfeito. O bom grip do portátil ajuda na hora de ficar jogando horas e horas sem cansar. Sério, só uma coisa, eu estou com quase 20 horas de Fallout 4 nesse carinha. E para fechar esse conjunto muito bom, além dos gatilhos serem analógicos, ou seja, em jogos de carro você consegue controlar a aceleração de acordo com o tanto que você pressiona o gatilho, seus analogs usam sensores magnéticos, que além de serem muito precisos, não correm o risco de drift, porque não tem um contato físico, né, igual um analog tradicional, que com o tempo usando vai gerando desgaste e aí o analog vai estragando, igual acontece com o Nintendo Switch. E para finalizar a parte de construção, sua tela de 5.5 polegadas é OLED, ou seja, tem um contraste incrível, um ótimo ângulo de visão e cores bem vibrantes. Inclusive, esse é o menor portátil com Windows e uma tela OLED, que inclusive é Full HD. Sobre a resolução, para consumo de mídias e jogos mais leves, você vai conseguir aproveitar o Full HD, né, o 1080p. Agora, para jogos mais pesados, ficar no 720p vai ser perfeito para ter uma performance boa e o gráfico não vai ficar muito feio, né, já que a tela é de 5.5 polegadas. Inclusive, se esse portátil fosse apenas 720p, eu não ia achar um ponto negativo. Bora então falar do hardware e também para os testes, porque eu testei muitos jogos nele. Tanto é que, olha o tanto de capítulo que tem aqui embaixo. Por baixo do capô desse carinha, temos um Ryzen 5560U, 6 núcleos, 12 threads, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB. É um hardware de muito respeito e roda o Windows 11 sem fazer esforço algum. Inclusive, ele vira um PC completo se você ligar ele em uma dock, né, ou ligar em um monitor externo usando um dongle USB-C, e aí você pode colocar um teclado e um mouse, pronto, consegue usar ele para trabalhar, se você não tiver um trabalho muito pesado, de editar vídeos em 4K e tudo mais, consegue usar ele para fazer trabalho de escola, para navegar na internet com o conforto de um teclado, um mouse e um monitor. Falando um pouco sobre o preço dele, ele tem um hardware muito melhor que muito notebook que a gente tem hoje no mercado, custando menos e sendo bem portátil. A RAM, infelizmente, é soldada, portanto, eu recomendo demais pegar a versão de 16 GB. Alguns jogos precisam de mais RAM, então 8 GB vai te limitar. O que me impressionou é que mesmo sendo super pequeno, você ainda consegue fazer upgrade de SSD. Olha, eu vou ser sincero que é bem chato abrir ele, tá? Inclusive o meu marcou um pouquinho em volta, porque eu tive que ir cutucando com uma palheta e infelizmente marcou um pouquinho. E tem muito parafusinho pequeno, tá? Mas com paciência você consegue chegar no SSD. Agora, se você não quiser esse trabalho todo, você pode fazer um upgrade na memória usando um cartão microSD. Igual eu fiz, eu coloquei um de 128 GB, instalei alguns jogos nele, não senti nenhuma lentidão na hora de abrir os jogos, mas é claro que estou usando um cartão de memória bom, de boa qualidade. Eu vou deixar os que eu recomendo aí na descrição. Bora então começar os testes, que é o que interessa, né, num vídeo de um portátil como esse. E se você ainda está na dúvida de comprar um, vai decidir agora.
Lembrando que eu fui variando o TDP do processador, ou seja, quanto que ele ia consumir de energia, dependendo do jogo que eu jogava. O software da Ioneo tem vários presets, desde o uso leve, deixando o processador em 5 watts, até o uso mais intenso, que permite puxar até 15 watts do processador. Em versões antigas desse software, ele permitia picos de até 20 watts, só que eles tiraram isso numa atualização, provavelmente porque esquentava demais o console, não devia ser muito legal, beleza? Mas então, sem mais delongas, vamos lá. FIFA 22 com os gráficos no médio em Full HD rodou muito bem, cravado ali nos 60 frames, o que deixou a experiência muito boa de jogar e com um gráfico bem bonito. E uma coisa legal do FIFA ter rodado em Full HD é que eu fico até imaginando ligar ele um monitor externo pra, vamos supor, se eu estiver na casa de uns amigos ou às vezes no interior com os meus primos, jogar com a galera com vários controles que você pode usar ou na USB com um dongle ou até mesmo sem fio, já que ele tem Bluetooth 5.2 e conectar vários controles não será um problema. GTA V eu coloquei o gráfico no normal e ele também rodou legal em Full HD. Com o TDP no modo game, ou seja, em 13 watts, eu consegui um desempenho na casa dos 40 frames. É claro que não é o melhor cenário, se você for colocar alguns mods vai pesar um pouquinho, mas por não ser um jogo competitivo, vai dar para jogar essa história incrível numa boa. Se você for além, colocar no modo Pro, que faz o processador consumir 15 a 16 watts de potência, os frames ficam mais estáveis na casa dos 50, porém vai puxar bem mais a bateria e vai esquentar mais o pequeno portátil. E olha, se você estiver em uma viagem e quiser priorizar a bateria, você pode colocar em 720p e deixar no modo balanceado, que consome apenas 8 watts. Vai dar para jogar entre 30 e 40 frames e, na minha opinião, o gráfico não ficou feio, porque, mais uma vez, uma tela desse tamanho, 720p, fica bem legal. Com fama de jogo pesado e mal otimizado, eu também testei o GTA 4. Em Full HD com gráfico no médio, ele rodou na faixa dos 30 a 40 frames com TDP em 13 watts. Olha, eu não vou mentir que dá para baixar o gráfico ou até mesmo aumentar o TDP, que vai sim melhorar a performance. Porém, colocar ele em 720p, mantendo o gráfico no médio, que na minha opinião, mais uma vez, fica bem bonito pelo tamanho da tela, é a melhor maneira de se jogar o GTA 4. Em muitos momentos, o jogo atingiu 60 frames, o que é bem legal. Horizon Zero Dawn, com gráfico tudo no baixo em 720p e 13 watts de TDP, não ficou muito jogável. As médias ficaram abaixo dos 30 frames, o que não é muito legal. Então eu coloquei no modo Pro, consumindo assim 15 a 16 watts no processador. O desempenho subiu, ficou acima dos 30 frames, o que já deixa o jogo mais jogável. E lembra que eu falei da RAM? Olha só, esse é um jogo que a gente consome mais de 11 GB de memória, portanto os 16 GB fazem diferença. Vamos lá para outro exclusivo da Sony que eu fiquei impressionado, God of War. E meus amigos, dá para jogar numa boa no Ioneo Air. Com o TDP em 13 watts, eu setei a resolução para 720p, com gráfico tudo no baixo, e o jogo ficou bem jogável na casa dos 30 frames. Em alguns momentos eu vi batendo 28, 29, mas nada que atrapalhe a experiência. Mas se você quiser jogar sem preocupação, é só colocar no modo Pro, que assim os frames vão ficar acima dos 30 em até momentos bem tensos. Porém, é claro, a bateria vai drenar mais rápido. Marvel Spider-Man também é outro jogo que dá pra jogar numa boa aqui, nos mesmos moldes do God of War, 720p e com tudo no baixo. Só que nesse caso, a média de frames com 13 watts de potência fica abaixo dos 30. Olha, eu não vou mentir que eu consegui jogar numa boa, não senti que tava travando demais ou sendo incômodo de jogar, inclusive eu tava numa cena com muito inimigo na tela, muita explosão, muita coisa acontecendo e deu pra jogar numa boa. Mas, colocando no modo Pro, você vai dar um fôlego a mais no processador e assim ele vai ficar mais fácil nos 30 frames. Mas ainda vai cair para os 27, 28, mas mais uma vez não atrapalha nada de jogar, é um jogo muito bom. Inclusive eu achei estranho ele ser mais pesado que o God of War. Um dos jogos que estou mais jogando no Ioneo Air é o Fallout 4. Igual eu comentei, eu estou com quase 20 horas nesse carinha. Eu comprei para jogar no Win600, outro portátil que eu fiz vídeo recente no canal. Mas o Athlon, com apenas 2 núcleos, não dava conta do recado. No Ioneo Air, a conversa é outra. Em Full HD com gráfico no médio, os frames ficaram abaixo de 30 com TDP em 13 watts. Eu posso até colocar no low, só que mesmo assim não melhorou tanto. Quando eu tinha muitos inimigos na tela, os frames ficavam próximo da casa dos 20, o que não era muito legal, atrapalhava um pouco a experiência. A configuração que eu mais gostei de jogar, o Fallout, e que eu joguei praticamente esse tempo todo, é deixar o console em 13 watts, colocar a resolução em 720p e o gráfico no médio.
Agora sim, meus amigos, dá pra jogar numa boa. Mesmo em cenas com muitos inimigos, os frames não caem de 30 e tem hora que quando você tá explorando alguma área, chega a bater 60 frames. Sério, eu estou adorando jogar Fallout nesse carinha aqui. E pra finalizar, eu também testei o Counter-Strike Go. Mas jogar com controles físicos CS não é muito bom, a precisão é bem ruim e eu não recomendo isso não. Ainda mais se você quiser jogar uma partida online com seus amigos, você vai passar raiva. Mas nesse caso, se você quiser, você pode colocar em uma telona, ligar em um monitor com teclado e com mouse. Isso é uma grande vantagem do ANU. Ligando em uma dock, ele vira um computador de mesa, podendo trabalhar, assistir YouTube, estudar e depois, se você quiser, jogar. E o melhor, se quiser jogar em qualquer lugar, é só tirar o cabo e pronto, vira um portátil. Tipo o Nintendo Switch, só que rodando Windows, o que aumenta demais as possibilidades, já que é um PC. E olha, nesse caso, ligado na tomada, você pode deixar o TDP no máximo sem se preocupar muito com a bateria. Só cuidado para não tampar a entrada de ar aqui, né, que ele puxa o ar por aqui e solta aqui por cima, para não esquentar e não danificar o seu ANU. E outra coisa, é bom usar um carregador de no mínimo 60 watts de potência, tá? Igual o que veio na caixa. Porque em algumas horas eu estava monitorando usando um cabinho que eu tenho da Baseus e ele chegou a consumir mais de 42 watts da fonte. Então é bom ter uma fonte bem legal. E o bom é que com ele ligado direto na tomada, você não precisa se preocupar muito com bateria. E já que falei disso, vamos falar desse detalhe, porque nada é perfeito. Não tem como, pessoal. Um processador que tem um desempenho legal, 6 núcleos, 12 threads, e também, né, que consome legal, dependendo do modo de uso, o tempo fora da tomada vai ser curto. No modo que eu mais usei ele, que é setado 13 watts de TDP e jogando Fallout ou um GTA V, eu consegui quase 1h30 longe da tomada, dependendo do brilho. Eu joguei muito à noite, então diminui o brilho e isso ajudava. Mas jogando jogos mais leves, deixando o TDP do processador em 5 watts, ou até mesmo só usando a internet, você vai conseguir ficar até 3 horas longe da tomada. Olha, eu não acho uma autonomia de bateria ruim, tendo em vista o tamanho desse carinha. Igual eu fui recentemente para São Paulo, é um voo de mais ou menos 1 hora, consegui jogar meu Fallout o voo inteiro sem me preocupar. Mas é claro, ele estava com 100% de bateria. Se você for focar em jogos mais leves, não se deixe enganar, tá? Porque esse processador aguenta muito bem rodar sem consumir muito. Jogos 2D você pode setar em 5 watts que você não terá problema. E até mesmo emuladores que não precisam de muita potência, como por exemplo o de GameCube, você vai conseguir rodar em 8 watts, ou seja, não vai consumir muito. Inclusive, já que eu falei de emulador, eu testei alguns nele, mas eu não vou falar nesse vídeo para não ficar gigante, né? Que já tá um vídeo bem grande. Mas se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo só falando sobre emuladores no ANU Air. Inclusive, ele roda até emulador de PlayStation 3, tá? Então, qualquer coisa, comenta aí. E claro, ele tem outros pontos negativos, né? Como todo produto, ele não é perfeito. Os LEDs que temos embaixo dos análogos, igual eu comentei, é muito legal, dá pra você personalizar e é útil até pra ver quando a bateria está fraca. Só que à noite a luz incomoda. Aí a gente pode ir lá, né, no aplicativo IA Space e desligar o LED. Só que ele não salva as configurações. Se você reiniciar o portátil, ele volta a ficar ligado. Isso pelo menos dá para resolver com update. O áudio do ANU Air também não é muito bom. Eu achei ele um pouco baixo e abafado, sabe? Sem uma definição, sem uma nitidez. Baixar um software pode até ajudar, mas a melhor experiência para jogar em questão de áudio é usando um fone de ouvido. Outro ponto é que rodando em 13 watts de TDP, que eu acredito que vai ser o mais usado por vocês, igual eu mostrei, 13 watts e 720p, dá para rodar muita coisa. Ele esquenta, mas não incomoda tanto. Igual eu falei, eu estou com quase 20 horas de Fallout, todos nesse carinha e muitas vezes jogando à noite enquanto eu carregava ele, que esquentava um pouco mais. Só que, pessoal, aqui, especificamente no lado esquerdo da tela, ele fica muito quente. Tão quente a ponto que se tiver algum jogo que você for precisar de usar a tela touch, ou ficar interagindo demais, né, você vai ficar incomodado e vai doer um pouco o seu dedo, tá? Então, aqui a tela fica bem quente. Mas beleza, Gabriel, afinal, vale a pena comprar o ANU Air? Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que vale sim. Mesmo custando na faixa de R$ 2.900 a versão com 16 GB de RAM, ele é mais barato que muito notebook que tem um hardware inferior. E olha, até uns R$ 3.200 eu sei que é um pouco caro, mas pela experiência e pelo desempenho de ter um PC de bolso com uma performance incrível, eu acho que vale sim. E mais uma vez, não é igual o Steam Deck que a Steam diminui o preço do console para vender, né, para ganhar dinheiro vendendo o jogo. Isso aqui é uma marca totalmente independente que ganha dinheiro no hardware. Sério, pessoal, poder jogar seus jogos de PC onde quiser é algo que eu adorei, estou adorando.
Eu começo a jogar um jogo no meu notebook game, sentado aqui na minha cadeira, com monitor, teclado e mouse, rodando tudo no talo, fecho o jogo, o save sincroniza na nuvem da Steam, e aí eu continuo de onde eu parei, no Alienware, antes de dormir, jogando um pouquinho na cama. Eu estou viajando muito ultimamente e ele está sendo meu companheiro, meu parceiro de viagens. Meu portátil principal para jogar. Infelizmente o Switch perdeu seu posto, né, de portátil preferido nas viagens. Ele continua sendo meu videogame preferido, mais do que o Play 5 e o Xbox, justamente por poder levar e jogar em qualquer lugar, mas agora com os jogos de PC eu estou levando o Alienware. É claro que um não substitui o outro, tá? Se você quiser jogar jogos de Switch, eu vou falar disso no vídeo de emulador se vocês quiserem que eu faça, é melhor comprar um Nintendo Switch mesmo. Mas para jogar jogos de PC, o Alienware é muito bom. E roda esses jogos todos que o Switch não roda, né? GTA V, God of War e por aí vai. E se você quiser comprar um Alienware, eu vou deixar o link na descrição. E se vocês quiserem comprar um Alienware, eu vou deixar o link na descrição e também um vídeo que eu ensinei, né, e dei uma dica para você evitar ser taxado. O meu foi taxado, como eu moro em Minas Gerais, ficou um pouquinho mais caro com o ICMS, né? A taxa em si foi 170, que foi um valor ok, só que o ICMS aumentou para mais de 300 reais, mesmo assim eu achei que valeu a pena. Porém, se você só comprar no site, eles vão enviar via DHL e aí, pessoal, vai ser taxado e a taxa vai ser bem alta mesmo. Então eu fiz um vídeo ensinando, dando uma dica para vocês enviarem um e-mail para a Ionil, pedindo para enviar pelo meu método, que assim demora um pouquinho mais para chegar, cerca de 18 dias igual demorou o meu, só que a chance de ser taxado é menor. E se for taxado, você vai pagar bem menos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado à Ionil por me enviar esse portátil para testes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer crítica ou sugestão, pode comentar aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Agora eu vou terminar aqui, zerar o Fallout 4. Abraço.